Olá pessoal, sou o engenheiro Silvio Luiz Amalfi, especialista em fontes renováveis de energia, formado em engenheiro eletricista há 30 anos pela FAAP e outras especialidades como meio ambiente e sustentabilidade. Vou falar um pouco para vocês sobre matriz energética brasileira e algumas fontes renováveis de energia. Para onde que o Brasil vai, como é que está hoje. Ok. Minhas referências, minha apresentação. Ok. Aí, pedindo para o rapaz passar. Pode ir. É um slide quebra-gelo, muitos já devem terem visto. Onde habitamos, quem somos. O nosso planeta Terra perante Vênus, Marte, Mercúrio e Plutão. Já perante Urano, Saturno, Júpiter, já mudou a escala, Nós somos bem menor. Perto do Sol, então a Terra já virou uma poeirinha, virou insignificante. O nosso Sol, perto de Arcturus, Pollux, ele está quase sumido. O nosso Sol vira um pixel perto de Antares. Esse slide tenta mostrar para a gente que a gente é uma poeira diante do universo, com espaço limitado, tanto para matéria-prima para gerar energia, como para descartar resíduos durante o processo de aquisição dessa energia. Ok? Pode ir indo. Ok. Nós temos as fontes de energéticas em geral, as não renováveis e as renováveis. As não renováveis, totalmente desfavoráveis o histórico delas, Elas se esgotam de acordo com a vida humana, no decorrer da vida humana, são poluentes. Já as renováveis são não poluentes e inesgotáveis. Bom, a única vantagem das não renováveis é o armazenamento e a condensação delas. O que quer dizer? Tenho mais possibilidade de guardar, armazenar um barril de petróleo, um saco de carvão, do que armazenar a luz do sol, armazenar o vento. Então, essa é a única vantagem das não renováveis sobre as renováveis. As energias no seu estado primário, o petróleo, a nuclear, o carvão, solar, todas as energias. O consumidor final, transporte, a indústria, as residências, os serviços. E a interface, o calor, a eletricidade e o combustível. Precisamos de todas convertemos para o consumidor final. Primário, secundário, consumidor final. Pode ir? Pode ir. De todas eu consigo tirar eletricidade e calor. E a maioria também transporte. Perfeito. Energias não renováveis. Nuclear, petróleo, gás natural e carvão mineral. Ok? 99% das formas de energia é tirado dessa mecânica magnética elétrica, desse processo. Se pegarmos um fio de cobre esmaltado, ou fio magnético, sujeitarmos ele a um campo magnético e variarmos a posição desse fio ou do campo magnético, nos terminais dessa espira, nós teremos uma diferença de potencial, uma corrente elétrica. A partir daí, colocamos anéis coletores, um em cada lado do fio, aplicamos o movimento rotativo e a corrente elétrica que aparecerá, a gente tira por escovas de carvão até o consumo. A única diferença
entre essas formas de energia em gerar eletricidade será o que vai movimentar o conjunto de fios de cobre do lado de cá, ou a força do vento, ou a água dos rios, ou o vapor. Energia nuclear seria a primeira que a gente vai tecer alguns comentários. É bastante viável. Ela não é renovável porque o urânio 235 ele se esgota na natureza ao longo dos anos, ok? Não tem problema. Bom, a energia nuclear difere da elétrica. A energia elétrica se dá pelo movimento dos elétrons de um átomo a outro. Não fica no núcleo do átomo. É a órbita dos elétrons pulando de um átomo para outro, o fluxo de elétrons, a corrente elétrica. A nuclear se baseia na fusão ou na fissão do núcleo do átomo. Essa quantidade de energia desprendida por essa fissão ou fusão, a quantidade de energia e calor desprendida é tão grande que um átomo de urânio consegue deslocar um grão de areia em 10 centímetros com a quebra desse núcleo. Então a energia nuclear vem da palavra núcleo, do núcleo do átomo, da fusão ou fissão desse núcleo. Mas, basicamente, a geração de eletricidade é a mesma. O calor desprendido dessa reação do urânio 235, tá? Nessas varetas com outro elemento moderador, vai desprender tanto calor, vai ferver uma caldeira de água e o vapor alta, temperatura e pressão vai bater nas pás da turbina. A turbina gira o complexo de fios, num campo magnético, gerando eletricidade. É sempre legal a gente ressaltar a energia nuclear, porque um punhado de urânio que cabe na palma da mão da gente é a mesma coisa que um caminhão de carvão ou de outro combustível para gerar a mesma quantidade de eletricidade. Não emite tantos resíduos para a natureza e a desvantagem também é que as instalações são mais caras. A grande dificuldade da energia nuclear é a possibilidade de acidentes. Os resíduos, o lixo atômico, toda usina é feita para contemplar todo o resíduo que ela gera ao longo de toda a vida de funcionamento dela. Tá? Então, em containers de chumbo ou vidro com chumbo, é guardado todo esse lixo durante toda a vida de funcionamento. E o outro tipo de resíduo é o vapor que sai da usina sem ser condensado. A dificuldade são acidentes. No Brasil, a gente tem por volta de 3,5% da nossa matriz com as usinas de Angra 1, 2 e 3 funcionando. E não temos tanto risco de tsunamis e terremotos. No Japão, aconteceu a tsunami, que as ondas do mar quebraram uma barreira de 15 metros, entraram na parte subterrânea, onde ficavam as bombas de arrefecimento da usina, a parte de refrigeração, aquilo entrou em curto, parou de resfriar a reação nos reatores e começou a derreter tudo, as varetas, o próprio reator. Houve uma grande explosão e vazou-se muita radioatividade para a atmosfera, para o meio ambiente e para as águas também, com o risco daquela água contaminada atingir os lençóis freáticos. Eles tiveram que impermeabilizar o solo, congelando literalmente. Muitos países da Europa, por medo de acidente, como Suécia e Alemanha, estão eliminando toda a geração nuclear de eletricidade. Nós, aqui no Brasil, temos pouco, 3,5% da nossa matriz. Porém, seria necessário mais. Apesar de ser uma energia não renovável, seria importante diversificar mais a nossa matriz, que hoje é praticamente toda dependente
das hidrelétricas.